Boa noite e sejam todos bem-vindos a mais uma live do Simplifique com a TCD, nas terças-feiras, onde nós falamos de vários assuntos. E hoje, a nossa live do Simplifique com a TCD é sobre acupuntura e fisioterapia. Então, eu escolhi um tema um pouco complicado hoje, né? Desculpa, pessoal, eu tô com uma tosse daquelas. Um pouco complicado e um pouco polêmico, mas eu não quero brigar com nenhum fisioterapeuta. Então, essa live vai ser um pouquinho polêmica, mas eu vou tentar explicar qual é a minha visão com relação à fisioterapia e acupuntura. Boa noite a todos que estão entrando e vamos começar, porque a gente não pode ficar aqui aguardando muito tempo. Boa noite a todos que estão aqui. Se vocês puderem fazer um favor para mim, soltam coraçõezinhos para chamar o pessoal que eu tô aqui na live. Pode ser? Obrigada. E assim, o Instagram me notifica, porque o Instagram é bem complicado para mim, para notificar as minhas lives. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar, né? Então, normalmente, quando a gente dá essas lives de terça-feira, a gente fala sobre o Simplifique com a TCD, onde a gente dá... Boa noite, Cris. Se você puder soltar coraçãozinho para mim, eu aceito. Onde a gente dá a teoria, tá? E depois a gente termina muito com a TCD e com aurículo da TCD. Obrigada, Cris. Obrigada. Então, assim, como é que eu vou começar a conversar com vocês sobre a fisioterapia e a acupuntura? Eu aqui na minha cidade, eu estou tendo alguns problemas em tratar pacientes que estão fazendo fisioterapia. Fisioterapia. Não é pilates, não é hidro, não é natação, tá? Não é RPG, ok? Então, não é sobre isso que nós vamos falar da fisioterapia. Eu estou falando nem da fisioterapia em que você coloca aparelho, dá estímulo elétrico, nada disso. Eu quero conversar com vocês sobre a fisioterapia manual. Então, por exemplo, eu estou tendo... Boa noite, Ellen. Eu estou tendo muita dificuldade em Ponta Grossa em fazer acupuntura em pacientes que estão fazendo fisioterapia. Nossa, professora, mas não é uma coisa que vai ajudar? Sim, se o fisioterapeuta fosse acupunturista. E o que acontece é que aqui em Ponta Grossa é muito difícil eu ter fisioterapeutas acupunturistas que sabem como mexer, né? Então, eu resolvi vir dar isso porque eu estou passando isso exatamente no meu consultório agora. Eu tô fazendo acupuntura numa senhora na casa dela, com muitas dores na coluna e que desce para o nervo ciático.
E essa senhora já foi operada 2 vezes, uma vez no Einstein e uma vez aqui em Ponta Grossa, e piorou das dores. Então me chamaram para fazer acupuntura nela e a gente tá na 3ª ou 4ª sessão. E eu tô indo 2 vezes na semana porque ela se sente bem com a acupuntura. Então, o que a gente faz com a acupuntura? A gente faz analgesia, a gente faz relaxamento muscular, a gente faz pontos anti-inflamatórios, a gente compete com a dor na medula, tá? Eu faço crânio, eu faço aurículo, só que com uma pessoa na cama, né? Eu termino aqui com as nossas fotos, termino com a TCD e eu faço acupuntura sistêmica e aurículo nela. E assim, eu já tinha escolhido esse tema e hoje é terça, né? Eu vou terça à tarde e sexta de manhã. Sexta de manhã eu cheguei lá, ela tava com muita dor. Ela não tem muita dor na coluna, ela tem mais dor na perna, nas 2 pernas. E eu fiz acupuntura, fiz crânio, fiz aurículo, deixei com cristais, fiz a nossa massagem na virilha. E ela tava com dor e ela só dorme com remédio, porque ela tem muita dor à noite. E aí no sábado e no domingo eu não conversei com ela. Na segunda-feira de manhã ela falou assim: nossa, sábado e domingo eu passo muito bem. Falei, ai que bom. E aí ontem à tarde passei uma mensagem dizendo que eu iria hoje, se estava tudo certo. E ela falou assim: não está tudo certo, eu tô com muita dor. E eu falei, meu Deus. E o que tem acontecido? Na segunda e na quarta, ela faz fisioterapia. E o fisioterapeuta, ele não faz choquinho, ele não faz aparelho, ele só faz movimentos, exercícios. E ela comentou comigo hoje que ele pegou muito pesado nela ontem. Desculpa, pessoal. E que depois que ele saiu, ela ficou com muita dor na perna. Então vocês imaginam, você vai lá, você faz acupuntura, ela melhora 40%, 50%. Aí o fisioterapeuta vai lá e carrega nos exercícios. Não só das pernas, quanto da coluna, quanto do pescoço. E ela é uma pessoa bem assim. Então assim, tá bem complicado. Hoje no consultório eu peço para a pessoa, sinceramente, eu vou perguntar o que ela está fazendo de fisioterapia, se é só manual, se é com aparelho. Quando é com aparelho, perfeito. Se é só manual, eu peço para ela terminar a fisioterapia e depois começar a acupuntura. E isso não é de agora, isso faz tempo. Então, imaginem que para mim fica mais fácil mostrar para vocês uma epicondilite. A pessoa, deixa eu ver, acho que assim tá melhor, tá? Peraí. A pessoa, ela estica o braço e ela não consegue dobrar. Ela dobra assim, tá? 30 graus. E ela vai na fisioterapia, né? Vai na fisioterapia, daí mexe, tal, faz exercício. E daí o fisioterapeuta, ai, que legal, nossa, a senhora fez bastante. Vamos melhorar, vamos fazer. E faz isso aqui. Estoura o braço do paciente. Aquilo que eu tinha 1 ou 2 dias antes, ela estava bem, porque ela conseguiu chegar aos 30% sem dor. Ele foi lá e estourou. Aí a acupuntura não funciona, né?
claro, tá? Então, eu aprendi que o ideal é terminar de fazer a fisioterapia e aí você fazer a acupuntura. Agora, prestem atenção, não fiquem brabos comigo os fisioterapeutas, porque os fisioterapeutas acupunturistas não fazem isso. Porque eles sabem o limite deles. Então, RPG, tudo bem, tem que ser com calma também o RPG. Pilates, maravilhoso. Natação, maravilhoso. Hidroginástica, maravilhoso. Tá? Academia, se for com personal. E olha lá. Tem que chegar pro personal e falar, olha, assim, assim, assim. Então, eu procuro fazer acupuntura nos meus pacientes, não no dia da fisioterapia, nem um dia antes e nem um dia depois. Porque, gente, tá dando muito problema. Então, hoje, ela reclamou muito. Ela falou assim, eu tava tão bem, claro que eu tava com dor na perna, mas eu não estava com a dor. Essa noite eu não vi a hora de tomar o meu remédio, o Rivotril, para poder dormir e poder aliviar um pouquinho a dor, mas ela passou com dor a noite toda, sendo que sábado e domingo ela melhorou 30% das dores. Então, esse é um assunto um pouco polêmico, tá? Sobre fisioterapia, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Olha, o que a agulha faz? A agulha faz analgesia, ponto anti-inflamatório. Você começa a colocar, por exemplo, nela, né? Chemem simpático, os meridianos envolvidos com a dor, bexiga. E aí você faz a coluna, faz o ciático. O que acontece? Você faz uma analgesia, tem o ponto de analgesia na orelha, tem o ponto de relaxamento, tem os 3 pontos anti-inflamatórios. E aí vai lá e estraga tudo, né? Então, e eu não posso, né? Por exemplo, falar para ela faz 2 anos que o fisioterapeuta vai 2 vezes por semana na casa dela fazer fisioterapia. Só que ela falou que ela estava fazendo acupuntura e aí o fisioterapeuta resolveu de pegar mais forte porque ela estava melhor. E aí eu me ferrei, né? Não é fácil. Cris, sou fisioterapeuta e sei exatamente o que a senhora está falando. Parece que falou de uma paciente que eu só atendia com acupuntura. Né? Então, Cris, o fisioterapeuta, você pode fazer fisioterapia. Tem tanta coisa, tem laser, tem um aparelhinho que você passa, que é um ultrassom, né? É maravilhoso. Mas e ainda mais que você é fisioterapeuta, você sabe até que ponto que você pode ir. Que bom que você falou isso pra mim, porque eu falei, meu Deus, o assunto hoje vai ser muito, muito polêmico, né? Muito polêmico. E aí a gente tem a nossa técnica, que a gente vai falar um pouquinho da TCD, que são as medidas. Então, por exemplo, eu vim de lá hoje e fiz a distância ATCD do quadril e a TCD da perna. Mas só até amanhã na hora do almoço. Porque amanhã, na hora do almoço, eu tenho que tirar o meu tratamento. Mas por que, professora Linéia? Porque o fisioterapeuta vai lá amanhã de manhã, vai mexer com ela, vai mexer com a perna, vai mexer com o quadril. E a medida que eu fiz hoje, depois que eu cheguei da casa dela, não vai funcionar mais. Lembra, a gente sempre fala para os nossos alunos, sempre a TCD é no final da sessão. Aurículo não tem problema, mas a TCD sempre é feita no final da sessão. Por quê? Porque você já fez acupuntura, você já fez aurículo, você já fez massoterapia, você já fez moxa, você já fez ventosa, eu faço quiropraxia.
Então, eu já alinhei tudo para depois terminar com a medida. Agora, o fisioterapeuta vai lá e vai mexer, vai piorar a medida, porque não é a mesma medida mais. A mesma medida da perna que eu tirei agora não vai ser a mesma medida da perna depois que o fisioterapeuta sair de lá. Lembrando que trabalhando juntos isso será benefício para quem mais importa, o paciente. Pois é, Ellen, mas não tá fácil. Não tá fácil. Agora, vocês que são fisioterapeutas, é maravilhoso, né? Porque o paciente da gente vai só ganhar. Tá? Então, o assunto, mas não fiquem bravos comigo, por favor. Não sou contra a fisioterapia, de jeito nenhum, mas a própria paciente me falou que parece que existe um protocolo que não muda. Fiquei longe 2 anos e ela me pediu para eu retornar com acupuntura e fisioterapia. Ótimo, parabéns, Cris. Muito bom mesmo. Né? Então, fisioterapia são protocolos mesmo, né? Então, por exemplo, eu adoro fazer no consultório o Haiwa, que é tipo um aparelho de fisioterapia de eletro, né? Mas que não é eletro, tá? E é um aparelho que eu comprei na China, que faz estímulo elétrico, né? Faz uma vibração e melhora muito, muito mesmo. Então, logo depois que os meus pacientes eles estão bem da coluna, a gente indica Pilates, a gente indica, se o paciente é mais jovem, uma uma natação. Natação é o melhor esporte que tem, né? Não resta dúvida. E um RPG, mas tem que ser em pessoas que entendam muito bem, tá? Então, e a pessoa tem que estar apta, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que está fazendo RPG e sai muito doída do RPG. Então ela já sabe, no dia seguinte ela faz repouso. Mas o Pilates é maravilhoso, né? O Pilates é maravilhoso, tá? Aí depois você precisa fazer um fortalecimento, mas esse fortalecimento precisa ser numa academia com um instrutor muito bom, né? Então, é isso que eu vim realmente conversar com vocês, porque eu estou tendo muitos problemas aqui na minha cidade com relação a isso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Terça-feira passada eu não pude vir porque estava de cama, estava sem voz. E essa gripe pegou de um jeito que tá muito complicado. E tem mais essa também, né, Ellen? Os nossos tratamentos com ATCD à distância, tá? Os nossos tratamentos com ATCD à distância, a gente tem que saber a hora, que o fisioterapeuta vai lá, pra gente poder ter que mudar novamente. Tá? A gente precisa, fez ATCD das medidas, o fisioterapeuta vai depois da manhã, tem que retirar e fazer depois. Porque senão não vai passar dor, vai até piorar. Que foi o que aconteceu. Cheguei lá, já tinha tirado antes de ir, daí cheguei aqui, fiz a TCD do quadril e da perna, e amanhã, na hora do almoço, eu vou tirar para à noite fazer novamente. E é bem assim. E a gente tem que estar
atenta até isso, os nossos alunos precisam estar atentos até isso. Tá? Aurículo não precisa mexer, o decágono também não. As nossas fotos também não, né? Porque são do raio-x e no raio-x não muda, tá? Então, era esses esclarecimentos sobre acupuntura e fisioterapia que eu queria comentar com vocês. Tá bom? Bom, é isso aí. Boa noite. Deus abençoe. E até quinta no nosso Café com a TCD, onde a gente responde dúvidas dos nossos seguidores e fazemos os nossos tratamentos online. E nós temos tido excelentes resultados nos nossos tratamentos online de quinta-feira. Maravilhosos, maravilhosos. Não percam. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe. Ah, Cris, isso é mesmo complicado. Eu evito muitas vezes fazer acupuntura ou até aurículo. Sim, Cris, tem que contrabalançar, né? O que você pode fazer fazer a fisioterapia e você pode fazer os nossos tratamentos à distância depois da fisioterapia, tá? Ou terminou a fisioterapia, quiser terminar com a TCD presencial também. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até quinta, se Deus quiser.